Oi pessoal, vamos para mais um vídeo do canal. Dessa vez a gente vai fazer a gravação dos dados que foram preenchidos na tela de inclusão do usuário, que é aquela tela que abre quando a gente aperta o botão de incluir, tá? E aí a gente vai preencher os dados e vai apertar o botão de salvar. Então o que a gente vai fazer hoje é a rotina relativa ao botão de salvar quando é a inclusão do usuário, tá certo? Então vamos lá para o código. Bom, aqui a gente já está com o projeto aberto. No caso, o que a gente vai precisar abrir de programa? Como a gente vai tratar da inclusão no botão de salvar, né? Então a gente tem aqui a tela de usuário, que é os nossos botões aqui, botão de cancelar, botão de salvar e o grid de acesso. Então a gente vai vir aqui no botão salvar. Aqui, nesse botão salvar, tela do usuário, ele tem aqui algumas coisas, né? Tem um botão ação, o código do usuário e o ser ação. E aí aqui embaixo a gente só estava mostrando se tinha apertado o botão, né? Muito bem. O que a gente precisa fazer? Primeira coisa, a gente vai... vamos acrescentar primeiro umas variáveis aqui. Porque a gente vai ter que capturar os dados digitados de cada campo, de cada controle daquele da tela, né? Colocar eles em variáveis e depois fazer uma chamada de acesso. Essa parte de captura dos dados, ela vai servir para qualquer uma das ações, tanto para inclusão, quanto alteração, quanto exclusão. De fato, a gente só vai utilizar elas na inclusão e na alteração. Na exclusão, não vai ser necessário utilizar, tá? Mas tudo bem, a gente vai fazer a captura mesmo assim, porque é melhor, não há necessidade de fazer mais uma filtragem em cima disso. Então temos aqui o nosso código do usuário, a ação. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar dos dados, que são aqueles dados, nome do usuário, senha, se é administrador, se está bloqueado, se está excluído. Esses são os dados. E lembrando que a gente não vai pegar o código do usuário, porque ele já vem. A gente só vai utilizar isso dependendo do caso, né? Então, na inclusão, a gente não tem o código do usuário. Na alteração, na alteração você tem o código do usuário já, então você consegue buscar. E na consulta você também já tem o código do usuário, porque isso daí são as coisas que são que a gente já pega direto, tá? A gente tem aqui a propriedade do código do usuário, então a gente já está pegando isso, tá? De qualquer jeito, independente do tipo da ação. Então, tanto para inclusão, alteração e exclusão, a gente tem o código de usuário, que é o que interessa principalmente na alteração e na exclusão. Na inclusão e na alteração, a gente vai precisar dos outros dados. Então, a gente vai pegar um vetor a dados, para esses dados gerais. Como eu falei, são os dados relativos ao usuário em si, não ao acesso. A gente vai ter um outro vetor que é relativo aos acessos, porque ele vai receber as informações do grid. Tá? E a gente vai precisar de três outras variáveis que vão estar funcionando como auxiliares, tá? Uma delas é um n itens, que vai ter a quantidade de acessos, de linhas do grid, tá? Por que a gente vai precisar isso? Porque a gente vai precisar varrer aquele grid inteiro para poder preencher os dados no acessos. Então, por isso a gente vai precisar saber quantos itens tem naquele grid, que pode variar dependendo do sistema que estiver sendo desenvolvido.
Então, claro que uma vez desenvolvido não vai ser mais alterado a princípio, a menos que você desenvolva uma nova versão que tenha mais rotinas, tá? Bom, além do NItens, vocês vão precisar de um NI, porque obviamente a gente vai estar fazendo um laço do tipo for. Então o NI seria a variável de controle desse laço. Vamos também ter um acesso, porque lembrando, o grid ele é um vetor de vetores. Então a gente vai rodar cada elemento daquele grid, ou seja, cada linha desse vetor principal, e cada linha dessa é um vetor também. Então esse acesso é esse vetor individualizado, é o vetor da rotina. E, obviamente, um resultado para a gente poder fazer uma avaliação. Tá? O resultado aqui eu vou botar inicializando como falso. Tá? Deixa eu só alinhar aqui os... Isso aqui é mais uma questão de hábito, tá? Não é obrigado a fazer esse alinhamento, mas é que é um hábito adquirido pelos anos de desenvolvimento. Então, não tem como, a gente já está acostumado com isso. Tá? Deixa eu fechar aqui para a gente ficar mais fácil de ver o código. Muito bem. Aqui a gente já tem o botão, que é o título do botão, o código do usuário, que é aquela variável, né? Aquele controle do código do usuário. Então a gente vai pegar agora as cinco outros controles que a gente tem. Então eu só vou copiar aqui para ficar mais fácil. O primeiro vai ser... eu não vou colocar aqui nas coisas porque eu vou fazer uma coisa diferente, tá? Mas são os controles. TB nome usuário, que é aquele text box que contém o nome do usuário. O TB senha usuário, que é o controle que contém a senha digitada. Temos também o CB administrador, que é o que contém o combo box, né, o checkbox, quer dizer, checkbox dizendo se é administrador ou não. Então a gente tem agora também o checkbox de bloqueado e o checkbox de excluído. Tá? Então você tem todas essas informações, o nome do usuário, senha, administrador, bloqueado e excluído. A gente vai guardar eles em umas variáveis? Sim, mas não dessa forma. A gente vai colocar já, lembra que eu falei que isso aí é naquele vetor a dados? Então a gente vai adicionar no vetor a dados, usando a nossa velha conhecida do Clipper, a ADD, que é para adicionar no vetor a dados esse conteúdo. A gente fecha aqui. Se quiserem colocar, achei interessante, pode botar um comentário falando que aqui é o nome. Provavelmente, talvez vocês achem desnecessário, mas porque afinal já está no nome do controle, mas enfim. Aí as outras coisas vão ser do mesmo jeito. Adicionar no a dados. Estou fazendo um pouco mais rápido, porque senão vai ficar muito longo, tá? Esse vídeo, porque a inclusão tem muita informação. Uma coisa, aqui a gente pode colocar, nesse instante, começar a fazer avaliações, tá? Então vocês falarem, olha, eu quero que o campo nome do usuário esteja preenchido, ou ele tenha determinada informação. Você pode fazer isso aqui, ou você pode fazer na rotina de inclusão, que é onde a gente vai tratar no nosso caso.
Mas você pode fazer tanto em um lado quanto no outro. Aí depende do que você queira. Aqui, nesses três, eles são retornando verdadeiro ou falso, porque eles são checkbox. O CB administrador, CB bloqueado e CB excluído. O retorno deles, esse valor deles é verdadeiro ou falso. Então, a gente está gravando como sim ou não no nosso banco de dados. Então, a gente vai fazer um uso do if, tá? Que é o nosso if a nossa função if dentro da mesma linha. Então, se for verdadeiro, quer dizer, ele está marcado, então é um sim. Ele vai gravar sim, porque é administrador. Se não está marcado, ou seja, retornou falso, ele vai ser um não. Tá? E aqui, vamos fechar o added. Eu sou meio chato com relação à documentação, tá? Por isso, vocês me perdoem, mas ou eu não coloco ou eu vou ter que fazer tudo alinhado certinho. Vou colocar de mim é suficiente. E aqui nos outros dois também é a mesma coisa, do sim ou não. Então, se tiver marcado que está bloqueado, grava como sim. Se tiver marcado como excluído, grava como sim. E aqui é bloqueado. Para não ficar indo para a linha de baixo. Excluído. Pronto. Muito bem. Então, com isso, a gente tem os dados básicos do usuário. E para os acessos, o que a gente vai fazer? Vocês viram que a gente não mexeu ainda nessa avaliação do botão. Tudo. Então, a gente vai fazer o seguinte aqui. Para os acessos, a gente vai usar aquela variável nItens, que eu criei ali em cima. E ela vai ser o quê? Ela vai pegar uma propriedade do nosso grid. Aqui tela do usuário, o nosso controle é o grid, G, acessos, rotinas. E a propriedade que ele vai estar usando, pegando é o item count. Como eu já falei, na documentação que tem ali na ajuda, apresenta todas essas informações, tá? É que assim vocês não vão precisar ficar procurando a documentação, porque a gente já está fazendo aqui. E com isso a gente sabe quantas linhas tem esse grid e a gente vai varrer todas essas linhas para colocar no nosso vetor a acessos essas linhas. Tá? Então vamos lá. A gente vai fazer um for, fazer um looping, um laço do tipo for. To n itens. Tá, for next. E vamos pegar aqui o acesso, que é aquele segundo vetor que a gente utilizou. O acessos, no plural, tem todos os acessos. O acesso é cada linha, tá? De cada rotina. Podem usar outro nome se vocês acharem que fica melhor. Get property. Tela usuário. G, acessos, rotinas. Deixa eu ver, faltou uma aspas aqui. Tela usuário. G, acessos, rotinas. Aí, a gente vai pegar o item. Lembra que a gente já utilizou isso em outra parte?
A gente vai pegar aqui o item, mas qual item? O NI. A gente usou esse mesmo comando, essa mesma função desse jeito, para poder saber na hora que você vai marcar o sim ou não das rotinas, para fazer a alteração dos acessos em cada rotina. A gente utilizou essa mesma função. Que a gente pega lá qual foi, só que a gente pega só o da linha que a gente está selecionado. Tá? E aqui a gente vai varrer todo o vetor do grid, com todas as linhas. E a gente vai adicionar no nosso acessos esse vetor acesso. Tá? Esse vetor ele vai ter, no caso aqui, ele tem a primeira coluna é o código da rotina, depois o nome da rotina, e aí vem os 5 elementos que são do sim ou não. Tá? Então, não sei se vocês se lembram, mas vocês podem voltar lá na tela e verificar. Muito bem, fizemos isso, a gente obteve todas as informações que a gente precisa. E vamos fazer o seguinte, aqui eu vou quebrar isso. Aqui eu vou fazer um if c código usuário igual a aspas, aspas. Por que eu vou fazer dessa forma? Porque aqui a gente vai estar, se for fizer isso, então ele vai estar sendo uma inclusão. Tá? Aí, na verdade eu vou deixar isso daqui em cima, pelo menos por enquanto, para preencher essa variável, senão depois vai dar pau na hora de mostrar a mensagem. Então, se for uma inclusão, ou seja, o código de usuário está em branco, então eu vou chamar uma rotina que eu vou criar agora, que é a inclui usuário. Tá? Essa rotina vai ter como parâmetros os dados a serem gravados, o a dados e o a acessos. Lembrando que eu não preciso passar o código do usuário porque eu estou incluindo um usuário novo, então ele não tem o código de usuário. E vamos retornar no L resultado se ela conseguiu incluir o usuário ou não. Isso daqui a gente vai utilizar mais adiante aqui para determinar se ele vai fechar a tela. Tá? Não vou botar isso só lá no final, só depois da tela de exclusão. Tá? Mas é só para vocês saberem por que eu estou avaliando o resultado. Então já temos o incluir usuário, tudo certinho, beleza. E o que a gente precisa agora? Agora a gente precisa fazer a inclusão. Deixa eu ver aqui. No caso aqui é só isso. Então a gente vai lá para a inclusão. A gente vai fazer isso aqui nas nossas funções usuários. Tá? Lembrando, isso daqui eu não estou construindo usando MVC, mas depois eu vou reorganizar os fontes num estilo MVC. Eu não vou estar usando o controller, tá? Vou estar só usando a parte de viewer e de model. Então todas as coisas relativas a telas dos usuários, a tela usuário, por exemplo, os botões, tudo, todas essas funções que estão espalhadas em vários PRGs, eu vou colocar num PRG só. Você vai ter esse funções usuários vai se transformar no model usuários, que seria as funções relativas à conexão, coisas que fazem conexão com o banco de dados. No entanto, que se vocês quiserem, por exemplo, mudar isso
de MySQL para SQLite, vocês conseguem, existe nas exemplos na instalação aí do HMG, onde você consegue ver as funções para o SQLite. Então você consegue, em vez de usar aquele mysql.prg, criar um SQLite.prg, por exemplo, com as mesmas funções que o mysql.prg. E dessa forma, essa parte aqui do banco, essa parte do model, você consegue fazer a mesma coisa sem precisar mudar nada. Você só troca do mysql.prg para o SQLite.prg, que a gente não tem aqui, mas que vocês poderiam criar, baseado na documentação que já existe. E a menos a única coisa que a gente teria que ver é se não tem nenhum select, nada disso que esteja só funcione no MySQL, tá? Porque existe algumas diferenças entre um e outro. Mais coisas de conectar banco, essas funções todas aí, de MySQL exec, tudo aí você pode deixar com a mesma função, mesmo nome de função, só que lá dentro do SQLite.prg você vai chamar as funções corretas para a conexão com o SQL, com o banco de dados SQLite, tá ok? Então é por isso que eu estou fazendo desse jeito, porque se a gente quiser mudar, por exemplo, de base de dados para um Oracle, para qualquer outro, para DBF, tudo isso, você vai ter que mexer em muito pouca coisa. Então você consegue ter um sistema que seja escalável ou com ambientes alterados, entendeu? Bom, então voltando ao que interessa, a gente está no funções usuários. Vamos criar uma função inclui usuário. Function inclui usuário, que vai receber a dados e a acessos, tá? E vai retornar um L resultado. Esse L resultado, obviamente, ainda não existe. A gente vai criar ele agora aqui. Cal L resultado. Inicializando ele como falso, como sempre, que é a melhor opção. Para a conexão com o banco, a gente precisa de uma variável com a montagem da query que vai ser usada. Que a gente tem usado como padrão esse cconsulta. Inicializando com aspas, aspas. Vamos precisar de uma variável n acessos para poder fazer um controle dos acessos, do verificar a quantidade de acessos existentes naquele vetor a acessos. Eu gosto de colocar isso em variáveis, porque se você for fazer tudo isso num for, você tem um for com que ele vai ter que rodar com 5 elementos, é uma coisa, de 1 a 5. Só que se você for fazer o for para um sistema onde você vai ter 100 rotinas, e você dentro do for, no laço que ele vai estar fazendo, ele for comparar se o NI está igual ao final, já chegou no final no final do vetor, né? Com uma variável ele vai estar comparando com um número 100, por exemplo. E se não, se você tiver colocado o len a acessos ali no lugar do número 100, né? Da variável n acessos, ele vai estar sempre tendo que avaliar o tamanho do vetor acessos. Então, ele está sempre dando um len acessos, sempre dando um len acessos, vai fazer isso 100 vezes, então isso é pior quanto à execução do sistema. Não que vá dar problema, mas ele pode ficar mais lento, dependendo da quantidade de testes que vão ter que ser feitos. A gente vai ter também a nossa acesso, que é o acesso individualizado, tá, de cada linha. É o vetor que contém a informação daquela linha. E, por fim, code usuário.
Ah, mas esse código de usuário a gente não tem. Não tem. Mas na hora que a gente incluir, a gente vai passar a ter. A gente vai precisar dele para poder preencher a outra tabela. Por isso a gente vai precisar ter essa variável agora. Tá? Bom, como eu falei, aqui a gente pode começar a fazer verificações. A gente pode fazer tanto lá quanto aqui. Nesse caso daqui, eu só vou ver se o usuário existe. Eu não estou fazendo aqui avaliação se a pessoa preencheu o nome do usuário ou não, tal. É ideal que faça? Sim, é ideal que faça. No nosso exemplo aqui eu não estou fazendo, mas é legal que vocês façam isso, tá? Aí vocês vão ver a avaliação que vocês queiram. A senha, se tem determinados caracteres, se o tamanho dessa senha é de X caracteres que você vai definir, se ele está preenchido o nome do usuário ou não. Essas coisas são avaliações que eu recomendo que você faça não aqui dentro, mas nessa outra parte aqui. Esse tipo de avaliação eu acho que é ideal você fazer aqui. Então você colocaria uma rotina aqui entre esse código aqui. Você poderia colocar esse getProperty retornando para uma variável, se você for avaliar o nome, por exemplo. O senha também, você vai avaliar a senha, você colocar numa variável. Então são duas variáveis a mais. E aí você faz a avaliação toda dessa senha e desse nome. Se está preenchido, se não está, se você colocar uma regra de que tem que ter uma letra maiúscula, a primeira letra maiúscula, por exemplo, vocês fazem essa avaliação. Ou na senha você pode falar, eu quero que tenha letra, número, letra maiúscula, letra minúscula, símbolo. Aí você faz uma rotina, um if para poder variar isso daí. E dentro dessa avaliação toda, que é claro, por exemplo, o nome do usuário a pessoa não pode mudar na alteração. Você pode fazer isso ou aqui em cima ou aqui dentro, né? Dentro desse if aqui. Tá? Por sinal, aqui eu fiz uma falha feia. Faltou aqui um end if. Tá? Muito bem. Ia dar pau na hora que a gente fosse compilar. Então você pode fazer, como eu falei, você pode fazer aqui em cima, né? Ou pode fazer aqui, porque são, por exemplo, a do nome do usuário. Você pode fazer aqui dentro, porque ela só vai ser válida durante a inclusão. Na alteração, não vai ser válido, porque você não vai deixar o cara alterar o nome do usuário. Não faz sentido isso. Mas a gente vai na tela, na gravação da alteração, a gente vai ver isso daí. A senha, como ele vale tanto para alteração quanto para inclusão, você pode avaliar ela aqui em cima ou aqui no meio. Já sabendo que isso daqui é uma inclusão ou uma alteração, ele pode fazer essa avaliação aqui dentro. Entendeu? Onde vocês vão fazer a avaliação e quais avaliações vocês vão querer que faça, são vocês que vão decidir. Por isso que eu não preenchi aqui. Então voltamos aqui. Aqui é uma avaliação que eu vou fazer aqui porque é uma coisa que realmente é obrigatória. Você não vai poder deixar dois usuários terem o mesmo nome. E a gente sabe que o adados, a primeira informação do adados é o nome do usuário, porque foi o que a gente preencheu aqui. No adados, a primeira linha aqui é o nome do usuário. Então a gente sabe que o adados1 é o nome dele. Então a gente vai fazer uma verificação. Vamos colocar aqui, verificando se o usuário existe. Para que não seja possível ter uma repetição, dois usuários com o mesmo nome. Então a nossa variável se consulta, que vai ter a query do banco de dados, vai receber o nosso comando SQL. Select código usuário from usuário where nome igual a dados1. Certo? Isso aqui vai ser o select que tem que ser dado no banco de dados. E a gente vai ter o resultado. Por sinal, eu não coloquei ali essa variável. Vamos definir aqui.
Eu não gosto de ficar trabalhando com variável não definida porque fica mais claro durante o programa e dá menos chance de erro. Tá? Porque você coloca uma variável não definida, você não sabe o que aconteceu. Você não sabe se você está usando, você vai lá e vai colocar no programa e de repente você repete o nome de variável e acaba se perdendo. Então, a resultado, ele vai receber o resultado da nossa pesquisa no banco. Nossa pesquisa aqui é através do MySQL exec query, tá? Que tem nosso host server como banco de dados e o cconsulta, a nossa variável aqui. Então ele vai retornar ou um vetor, porque assim, ele sempre, o MySQL exec query, ele retorna um vetor. Se ele não tiver encontrado nada, ou seja, se o nosso usuário não está cadastrado no banco de dados, um usuário com esse nome, lembrando que ele faz uma pesquisa exata, tá? Nesse caso, se vocês quiserem que faça uma pesquisa que não seja exata, aí eu sugiro que vocês coloquem alguma coisa de colocar tudo em maiúsculo ou alguma coisa assim, para que a sua pesquisa retorne sempre ou tudo maiúsculo ou tudo minúsculo, o que vocês quiserem, mas de que tal forma que ele deixe de considerar como a pessoa digitou. Então, se a pessoa colocou Ronaldo com R maiúsculo ou Ronaldo com O maiúsculo, aí você vai ter aí diferenças no resultado, tá? Ou um Ronaldo com tudo minúsculo, você pode ter vários usuários com o nome Ronaldo, só que escritos de forma diferente. Tá? Então é bom vocês fazerem esse tipo de avaliação também aqui. Mas aí é um outro comando, aqui no select mesmo, tá? Vocês transformam tudo em maiúscula. Tem que verificar lá no select qual é o comando, vocês transformam em maiúsculo e tudo bem. Aí ele não vai mais fazer não vai ter esse problema. Se ele encontrar, ele vai retornar o resultado como sendo um vetor com uma quantidade de registros que ele tiver retornado. Pela nossa especificação, como você vai ter só um usuário com aquele nome, então ele vai retornar somente um registro. Tá? Então, mas se você tiver de uma forma geral, ele vai retornar quantos registros tiverem desse select aí. E se ele não tiver nada, se ele não encontrar, ele vai ter retornado um vetor vazio, tá? Um vetor com tamanho 0. E é isso que a gente vai usar como base. Então a gente vai colocar if len de a resultado. Vocês desculpem, esse vídeo está meio longo, mas é porque tem que fazer esses testes todos, tá? E é pior quebrar em vários vídeos nesse caso. Se o tamanho do resultado for maior do que 0, significa que ele encontrou pelo menos um registro de usuário com esse nome. Então a gente vai colocar um message stop com a seguinte informação: o usuário já existe tá? E o título da janelinha vai ser inclusão de usuário. Opa. Tá? Muito bem, o usuário já existe, inclusão de usuário. Tá ok. Essa é a nossa resposta para a pessoa saber que o usuário já está existindo e ele não vai fazer a inclusão. Else and if. Caso não exista,
aí sim ele vai gravar os dados. E como é que ele vai gravar esses dados? Primeiro a gente vai gravar aqueles dados básicos do usuário. Nome, senha, administrador, bloqueado, excluído. Então nossa query vai ser consulta. Vai receber insert into usuário, nome, vírgula, senha, vírgula, administrador, vírgula, bloqueado, excluído. Tá? Um espacinho a mais porque eu vou acrescentar aqui nessa, botando na linha de baixo só para não ficar muito comprida a linha. Consulta mais igual Bliss. Aqui a gente vai ter a dados 1, que é o nome, então uma string, por isso tem que ter aspas aí. Dados 1. Depois da dados 1, a gente tem a senha, né? Que é o dados 2. E os nossos sim e não aí de administrador bloqueado excluído. Aqui só para agilizar, todos eles vão ser coisa parecida com isso. Dados 3. Dados 4. Dados 5. E aqui a gente encerra com a chave, com parênteses. Opa, Então já temos aqui todos eles. Só que aqui a gente não vai usar o execQuery. O execQuery ele retorna um vetor. A gente vai utilizar o MySQL exec, que retorna um verdadeiro ou falso. Ou seja, se ele conseguiu executar aquela query ou não. No resultado, então, MySQL exec server, server se consulta. Aí a gente vai saber se ele conseguiu ou não incluir esse registro na tabela usuário. Caso ele tenha incluído, a gente vai precisar obter o código do usuário. Então vamos lá. Que aí ele vai ter sido dado esse código do usuário, né? L resultado, vou botar já um if aqui. Aí a gente vai fazer o seguinte. A gente vai usar esse mesmo comando aqui embaixo. Só que aqui aqui a gente já sabe o nome qual que é. Então a gente vai pegar o código do usuário, na tabela do usuário, compartilhar o nome que a gente já sabe, obter resultado dentro desse resultado e coloca na variável code usuário. Code usuário recebe a resultado. Lembrando que você tem aqui um vetor de vetores, então ele vai retornar um vetor que teriam todos os registros. E eu quero o primeiro desses registros. A gente sabe que vai ser um só,
mas tem que ser colocado assim porque não é um vetor simples, é um vetor de vetores. Então já temos o código do usuário criado no momento. Tá? Então vamos agora verificar o acesso. Então a gente vai ter o n acessos para saber quantos registros tem naquela variável a acessos que a gente recebeu, que é a quantidade de linhas lá do grid. Montamos aqui o nosso NI, que é o nosso contador, controle do laço, a N acessos. Por causa daquela explicação toda que eu já dei de não ter que ficar fazendo validação toda vez. E aqui dentro, então a gente vai pegar cada linha, ou seja, cada rotina. Então a primeira rotina eu vou colocar no acesso, que é no singular, porque é da rotina. Vocês podem colocar acesso rotina, se acharem que fica mais fácil. Aí pega a nossa variável acessos, no caso aqui, por exemplo, o primeiro registro, o NI. Tá? E vamos montar um insert disso. Vamos lá, C consulta, receber, insert, into acesso, que é aquela outra tabela, que tem o código usuário, o código da rotina e o acesso. O acesso aqui, não sei se vocês se lembram, ele é um conjunto de 5 caracteres, sendo cada um deles sendo sim ou não, sendo S ou N. Tá tudo isso na definição lá nos primeiros vídeos da nossa playlist. Então vamos lá, C consulta mais igual, falta pouco, gente, tá? Desculpem estar lento, mas falta pouco. Values. Aí aqui a gente vai colocar primeiro o código do usuário. O código do usuário, como ele está vindo do banco, ele veio como numérico. Porque no banco de dados ele é numérico, tá? Ele é inteiro. Então a gente vai ter que, para fazer, colocar concatenar aqui, vamos ter que transformar ele em string. String é código de usuário. Mais aspas, vírgula. O acesso 1 seria o código da rotina. O código da rotina ele é gravado como inteiro também, né? Mas como ele está vindo da tela, o valor de um text box é um texto, tá? É uma string, então você não precisa transformar ele em número aqui, porque você vai nem botar str. Acesso 1, que é o nosso primeiro o código da rotina. O acesso, o segundo elemento desse vetor é o nome da rotina. Esse a gente vai desprezar porque a gente não precisa dessa informação. Tá? E, finalmente, agora a gente vai juntar todas as outras coisas. Então a gente põe aqui, a gente vai montar uma string com o resto. Tá?
Então nós temos 3, o 4, o 5, 6 e 7. São os outros elementos. O terceiro elemento já é um sim ou não. Quarto elemento, quinto elemento, sexto elemento e sétimo elemento. Todos eles são S ou N. Tá? Aqui a gente fecha a string, fecha o parênteses do values. Estamos com a nossa query montada. E agora vamos pegar esse, executar do mesmo jeito que aqui. Tá? O L resultado, dizendo se foi possível ou não criar criar esse registro, gravar isso daí. Ele vai fazer isso para cada um deles. Aqui eu não vou fazer uma avaliação do L resultado de cada um, porque eu acho desnecessário nesse ponto, tá? E só para a gente saber, o usuário que está criando ele saber o que aconteceu, a gente pode colocar aqui um L resultado, né? Um if L resultado, ou seja, se conseguiu, aí então ele vai dar uma mensagem, message stop. Não precisa ser o message stop, tem um message info, se eu não me engano. Info. A gente testa, vamos ver se tem mesmo. Usuário incluído com sucesso. Na nossa tela com o título Inclusão de usuário. E agora a gente vai precisar fazer o seguinte. Vamos ter que chamar de novo aquela rotina mostra usuários. E por quê? O que essa rotina faz? Não sei se vocês vão se lembrar ou não. Essa rotina mostra usuários é a rotina que preenche o grid com a lista de usuários. Tá? Então ele vai preencher o grid com a lista de usuários nesse caso daqui, tá? Para atualizar aquele grid, porque senão o grid vai ficar desatualizado. Se a gente quiser ter um efeito já legal aqui, nessa rotina aqui no botão salvar, no final aqui, a gente pode fazer o seguinte, pode colocar if L resultado, que é o do inclui usuário, os outros vai estar retornando como falso, tá? Então não vai entrar aqui, do method tela usuário release. Qual o efeito disso? Vocês vão ter, digamos que a rotina deu certo. Então, ele chegou aqui, o L resultado apareceu, ficou certo. Ele vem aqui, usuário incluído com sucesso, bacana. Mostrou a telinha. Ele vai ficar com um botão no OK. Na hora que você apertar o botão OK, ele vai atualizar o grid da tela com a lista de usuários e em seguida ele vai estar aqui, o L resultado ele vai estar retornando o verdadeiro. Então ele vai mostrar essa ação aqui, que depois a gente vai tirar, ele só está aqui porque ainda tem exclusão e alteração. Então, ele vai mostrar aqui com o I. E aí o L resultado é verdadeiro, aí ele vai fechar a tela de usuário. Então no final você não vai ter que mandar fechar de novo. E ele só vai fechar se o usuário se tiver sido concluída a operação com sucesso, ou seja, se você concluiu o usuário corretamente, concluiu a inclusão do usuário. Se ele não tiver conseguido gravar, ele não vai fechar a tela,
vai voltar para a mesma tela, para você poder decidir o que você vai fazer, tá? É isso, essa daqui é a nossa alteração. Tá? Deve ter passado bastante tempo desse vídeo, então agora a gente vai testar para ver se está tudo em ordem. Vamos criar 1 ou 2 usuários para ver se está ok, e daí a gente dá para a gente daí depois encerrar. Vamos fazer a compilação. Bom, terminou de compilar, vamos entrar no nosso sistema. Como vocês podem ver, tem um bocado de detalhezinhos a mais para serem feitos, que eu não estou levando em consideração porque vai do gosto de cada um, tá? Mas se vocês quiserem, a gente pode tocar nesses assuntos depois, no futuro, depois que terminar toda essa a montagem do CRUD. Então vamos lá. Úteis, usuários, a gente tem a lista de usuários e vamos incluir. Obviamente aqui está em branco. Vamos lá, colocar Amélia, senha 234, que não aparece aí. Não vai ser administrador, não está excluído, nada disso. No nosso teste vai ter, vou colocar sim nas 3 primeiras e não nas 2 últimas. Sim, 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 não, não. Salvar. Salvar o usuário incluído com sucesso. Na hora que eu fechar, ele tem que atualizar a tela do fundo e fechar essa janela. Ação 1 e tudo bem, quer dizer que hoje vai sair. Olha aqui, já está aqui o Amélia. Aí vamos ver como se gravou certo. A gente pode consultar aqui. Tá aqui, a Amélia, tudo direitinho. Ó a data aqui, ó. Tudo certinho, gravado hoje, 9 e 8 da noite. Sim, 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 aqui no teste de acesso, tudo certinho. E o resto tudo como não. Então, a rotina de inclusão está finalizada. A próxima rotina que a gente vai fazer, que é o próximo vídeo, vai ser a de alteração. Ela vai ser mais rápida, porque tem menos coisas a serem avaliadas, tá? Mas e também tem muita coisa que é copiar e colar desse de incluir, tá? Então vai ficar mais fácil de fazer, mais rápido a gravação do vídeo, tá? Mas vocês vão conseguir entender bem o conceito, não tem problema nenhum, certo? Então a próxima é de alteração. Então vocês podem ver, estamos chegando no final, que depois da alteração vai vir a exclusão, aí por fim a gente vai fazer uma impressão e aí é a reorganização dos fontes. Então é isso daí, a menos que você tenha alguma coisa mais que vocês queiram ver que a gente possa contemplar nesse vídeo que faça sentido nessa playlist. Tá ok? Então deixa eu só encerrar aqui o sistema. E pronto. Então foi só por esse vídeo. É um vídeo mais extenso, mas com bastante conteúdo. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido bem as coisas, que se tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, é só colocar nos comentários. Dê os seus likes, se vocês não são inscritos ainda no canal, sejam bem-vindos e podem se inscrever, né? Se inscrevam no canal também, porque ajuda na divulgação, ajuda no canal. E não se esqueçam de compartilhar com os amigos que tenham esse interesse de aprender isso daí também. Tá ok? Como isso aqui envolve um pouco de conceito, às vezes você pode usar isso em outras linguagens também, porque os conceitos podem ser os mesmos, embora você use funções diferentes ou comandos diferentes, certo? Mas o raciocínio vai ser mais ou menos o mesmo. Então eu acredito que mesmo para outras linguagens seja útil. Tá ok? Então, obrigado novamente por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.